canal Abelhas Biomacatinga, vou tratar de um tema que, esse tema, ele já tem sido abordado em muitos grupos do Zap Zap, e as pessoas dizem que não, e eu venho alertando desde muito tempo, porque eu tive prejuízo. Eu não, aqui no canal a gente não mostra só, eu não mostro só o que deu certo. Eu mostro os acertos e os erros. É assim que funciona. A maioria dos canais, eles só maquia, só mostra o que é só sucesso, que eu mostro tudo. Tudo que acontece, não tem câmera ligada dentro da minha criação de abelha 24 horas, 365 dias e algumas horas. Isso não. Mas o que é possível eu mostro. Toda questão. Então, eu tenho alertado que, e eu fui descobrir isso depois, com um pesquisador, que era da Universidade Federal Rural de Pernambuco, campus Serra Talhada, e atualmente ele está na outra Universidade Federal Rural do Semiárido, campus Mossoró, o pesquisador Ayrton Carvalho. Ele é biólogo, bacharel em ciências biológicas, acho que é assim a graduação dele, e tem mestrado, até onde eu sei, mestrado, doutorado na área de abelhas. É um pesquisador, orienta alunos de graduação, mestrado, doutorado, ou seja, no estrito senso. E na época, quer dizer, eu cometi erro, eu já falei aqui, trouxe umas quantidades de abelhas, lote de 5 abelhas, troca sempre a mesma quantidade de mandaçaia, na ordem, 7 de novembro de 2018 de Várzea, na Paraíba, janeiro de 2019, Campina Grande, também na Paraíba, e março de 2019, de Mossoró. Você chegar bem atrasada. E ainda no início de 2020, só que eu não trouxe mais para cá. Aí eu já levei para Morelândia. Essas abelhas, elas sofreram um ataque, que é o parasitismo social interespecífico da mandaçaia da caatinga. Então, e eu relatei na época, por quê? Porque na verdade foi visto, alguns vídeos que mandaram para mim, aí criadores que perderam muitas jandaíras do Rio Grande do Norte, mas de outros estados, Ceará, aqui da Bahia, é um local onde ocorre, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Pernambuco também tem ocorrência, o pessoal não sabe, mas tem ocorrência. E ficou aquela questão, por que as abelhas, quando você introduz a mandaçaia da caatinga, as jandaíras começam a definhar? E quando mandaram os vídeos, foi justamente, aí sim, princesas, tem que deixar bem claro, princesas da jandaíra sendo coberta ou copuladas por zangões da mandaçaia da caatinga, até porque é fácil ver o zangão listras amarela, diferente da jandaíra, os zangões da jandaíra, não é por acaso que é chamado Melitna subnítida. Esse subnítida vem de listas praticamente imperceptíveis, até onde eu sei. Fato é que essas colônias definham. E eu levantei uma hipótese. E qual foi a hipótese que eu levantei? Hipótese ser testada. Estou mandando aqui, não sou cientista, estou dentro do empirismo. Aqui é zero de ciências, 99,99% de empirismo. Tem que ficar bem claro aqui, para quem quer que seja, para quem interessar ou não interessar, de que, aí nesse caso eu domino, eu conheço, não foi eu que criei, não foi eu que descobri. Isolamento reprodutivo pré-zigoto. Por que eu levantei essa hipótese? Justamente porque existem vários tipos de reprodução, da reprodução sexuada, estamos tratando de reprodução assexuada, que o pessoal diz que é assexuada e não é, que é o caso chamado parternogênese. Tem animais, vários animais, insetos é muito comum, em vários insetos, mais insetos eusociais, mas vamos tratar das abelhas. O que acontece? A princesa ela é copulada uma vez na vida, ela pode viver até 7 anos, e como que é a fecundação? Ela tem um órgão no abdômen chamado bolsa espermateca. Toda vez que ela controla isso bem, toda vez que ela vai fazer postura, se esse óvulo receber um espermatozoide, nasce fêmea. Essa fêmea pode ser operada, na maioria das vezes sim, também pode ser princesa, que caso copulada, viram rainha. Se não receber, nasce macho. E por que eu levantei? Aí tem que ver a linha de raciocínio que eu desenvolvi. Eu só tenho um quarto neurônio, mas funciona muito bem, mais do que alguém que tem massa maior do que a baleia jubarte, que é o maior animal que nós temos na Terra. Tem gente que tem a massa cefálica maior do que aquele animal, mas não raciocina o quanto eu, com
um quarto de neurônio. Com todo respeito aqui, quem quer que seja. Fato é que, se os ovos que não, para nascer zangões não precisam ser fecundados, então não quebraria. Por que isso? Porque, no caso, só o nascimento de macho. Mas, se é pré-zigoto, o ovo que recebeu o espermatozoide não formaria embrião. A rainha continuaria fazendo postura, mas esse ovo não gerava indivíduos. Não gera indivíduos. Isso é uma hipótese. Por que isso? Porque todos os criadores, foram vários criadores, agora eles pediram até pelo amor de Deus. Não precisa fazer isso, tá, gente? Não precisa pedir pelo amor de Deus. Basta pedir que eu mantenha o sigilo, até porque eu não sou fiscal. Se vocês querem o sigilo, eu mantenho o sigilo obrigatório. Isso é norma. É norma aqui do canal. É norma de Gilvan. Fato que, se o isolamento é pré-zigoto, mas só porque eu disse, só porque eu achei, porque eu vi os vídeos que o pessoal mandava, não. Justamente porque todas as colônias iam ficando zanganeira. E por que é? Claro que qualquer abelha, a colônia pode ficar zanganeira. Isso é óbvio. Mas é a quantidade, o excesso quantitativo de colônias ficando zanganeira e só acontecendo na hora depois da introdução de mandaçaia da caatinga nos meliponários, nos criadores da jandaíra, aí realmente não teve outra hipótese que eu pudesse levantar. Bom, e aí eu tenho vídeos mostrando aqui, só entendendo, vocês podem buscar, eu não vou postar aqui, porque o vídeo fica muito longo. E depois, que não é objetivo, que eu já fiz no passado. Quem quiser dar uma busca no canal, está lá. As princesas mandaçaia da caatinga sendo copulada por mais de um zangão. Eu tenho o vídeo. A imagem é bem clara, é bem nítida, não tem montagem, pode entregar para um analista, um perito, nessa parte, que vai ver que não tem corte, é direto. Eu estou filmando, inclusive, como eu faço sempre, é vídeo bem grosseiro, garage vídeo, ou seja, vídeo de garagem, vídeo bem, é aquele tipo de coisa bem, não tem o arcabouço, não tem guerre. Bom, o fato é que dizem, e aí eu não conheço, porque eu posso ir a Jandaíra aqui um tempo, como disse, fui todas parasitadas pela mandaçaia da caatinga. Dizem que as princesas só são copuladas, cada princesa é copulada pelo único zangão. Desconheço, não posso falar do fato. O fato é que da mandaçaia não. E aí, o que está rolando eu não posso falar porque não é meu. É cortes, não posso nem colocar a imagem. As imagens é que diz que o zangão da mandaçaia copula com as rainhas de Jandaíra, ou seja, ali já é uma rainha. Quando faz isso, ele faz um estrago porque eles são assim meio avantajados. É tipo, os zangões da mandaçaia da caatinga é tipo africano e da Jandaíra é tipo japonês, aqui com todo respeito. Fique bem claro. Então, a Jandaíra está acostumada com os seus zangões. Não está acostumada com o zangão da mandaçaia da caatinga. Desfaz um estrago, ela acaba morrendo, deixa a colônia órfã. Só que eu tenho que lembrar aqui, ficar bem claro, que esse trabalho é o trabalho do Dr. Ked, fez lá na ESAL, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, lá na primeira metade do século passado, do século XX, ele concluiu lá na primeira metade ainda, e foi um estudo que ele chegou que cerca de 12% até 25% da postura, dependendo da época, que as abelhas, as rainhas do gênero Melipona realizam, é para nascer princesas. Por que não vira tudo princesa rainha? Porque elas são destruídas. Porque, de um modo geral, com exceção da guaraipo, Melipona bicolo, Melipona bicolo, Melipona bicolo Sphinx, essas podem ter um processo chamado poligenia, que tem várias rainhas dentro da mesma colônia, mas as demais abelhas não. É uma colônia, para cada colônia uma rainha. Se aquela morrer, substitui. Mas, se a abelha está fazendo postura para nascer operária, principalmente zangões e princesas, se matasse, ainda que o zangão não vai ficar ali a vida inteira. Se ele matar, só se matasse um após outro. Se ele matasse de fato a rainha, nasceria outras princesas e a abelha não ficava órfã. Porque isso poderia acontecer. Agora, o que está acontecendo é uma baixa geral. Então, o que eu quero alertar para você, dizer, nunca foi ideal, e aí não vou aqui fazer apelo, quem quiser, pega o livro e estudem. Livro que eu vou dizer aqui, vou mostrar. Eu tenho esse livrinho aqui,
eu estudei esse livro, eu li esse livro na primeira metade da década de 1980, orientação de um professor chamado Marcos. Foi meu professor de biologia, tinha 2 Marcos, biologia. Esse era a parte mais de uma biologia mais geral e o outro era a biologia mais molecular, biologia, na verdade, genética, biogenética. Naquela década, na década de 1980 ainda era uma coisa muito principiante, se a gente for pensar em questão de genética. Quem quiser se apropriar de conhecimento, pega esse livro que tem em PDF, A Origem das Espécies, do Charles Robert Darwin, todo mundo conhece como Darwin, Charles Darwin, leia. O que ele fala aqui é muito interessante. Por que é muito interessante? A natureza, como são os seres vivos. Por que essa abelha não tem sobreposição? Certamente, num passado distante, elas estavam todas juntas e misturadas. Por algum motivo, como ele relata aqui, dá os vários exemplos, entre eles, a questão dos animais, vamos pensar, dos tentrilhões, dos lagartos nas Ilhas Galápagos, na costa do Pacífico. E quem não entender, se quiser se ler esse livro e não entender, pode me perguntar. Qualquer coisa que tenha a respeito disso aqui. Como foi que ele se baseou para fazer e escrever esse livro publicado no ano de 1859? Justamente porque ele observou que o homem já fazia seleção artificial. O que pode ter acontecido com essas 2 espécies, com tantas outras espécies? Pode ter acontecido? Não aconteceu. A seleção natural. Logo, o bicho está num local, mas não está no outro. Ele tem chance de se encontrar na vida com deslocamento. Logo, quando faz deslocamento, eles não estão acostumados. E eles não formam híbridos. Isso é um isolamento pré-zigoto. Eles não conseguem. Ah, mas acopla. Sim, os zangões da Manassara da Caatinga vão copular com as princesas da Jandaíra, com rainha. Só que essa questão, eu vou alertar mais uma coisa aqui. Esse vídeo vai ficar longo, mas tem que ser assim. Alerto vocês que todo mundo já mexeu com a abelha, eu mexi. Eu não me escondo de nada. Minha criação de abelha está nos órgãos ambientais, é conhecida, não faço aqui discurso hipócrita, não sou santo só no meu sobrenome, aí sim tem o Meritório Sanctório, isso é fato, Caixa Santos. Agora, eu não faço discurso hipócrita. Vamos entender uma coisa, que bem, mas eu tenho que deixar isso aqui, mas muito claro mesmo. O que acontece? Para a gente entender esse ponto da questão da sobreposição. Não haveria condição de todos os bichos, somente animais, ocupar todos os lugares da Terra. E quem já mexeu com a abelha, colônia, sabe, já viu, prestou atenção. Quem não prestou atenção, eu conheço a rainha desse que eu não entendi como gente, que o pessoal, pelo menos, não tinha nada de estudo, as pessoas que me ensinaram a tirar abelha no mato, a caçar abelha, como encontrar abelha, eu vou para o mato, se tiver abelha é muito difícil de não encontrar. Aonde eu chego é muito difícil. Só para dar, assim, não fugindo, tem que completar o meu raciocínio, mas é pertinente falar isso. Eu estava em Garanhuns cheguei lá no dia 17, dia 18 de novembro, fiquei até o dia 19, e nesses dias, na hora que eu cheguei lá, o dia amanhecendo, eu disse para o pessoal que ia encontrar abelha, e lá tem ficus, uma planta indiana. De pouco tempo eu encontrei algumas plebeias, algumas abelhas. Fui para o parque, encontrei no parque. Ou seja, onde eu chego, só se não tiver abelha, já for dizimado, Mas quem já tirou abelha sabe que é comum, principalmente das abelhas indígenas, zangões, quando você mexe com a abelha, eles tentar forçar uma cópula com as rainhas. Isso é fato. Isso é visto. Isso é observado. Garanto para você. Você vai transferir uma abelha de um caule, de um cupim ou do solo para uma caixa, para um... Vamos entender? A colmeia, elas costumam fazer isso. Você vai transferir de uma caixa para outra, elas fazem isso. Você está fazendo um manejo numa caixa, está tirando alguma coisa, uma quantidade de material, quer tirar, sei lá, potes de mel, potes de pólen. Se você mexer ali, por isso que não é bom ficar mexendo por isso que eu também boto plástico acetato nas minhas caixas, para minimizar esse efeito. O que vai acontecer? Os zangões vão querer copular com a rainha. E se a rainha cair, aí não.
muitos zangões ali atrás tentando, forçando uma cópula. Então, o que eu quero resumir para vocês, eu não posso falar sobre o estudo lá do professor Ayrton Carvalho. Pedi para ele, quando ele publicar, se ele mandar uma cópia, claro que isso é um documento, vai ficar público, mas por enquanto eu não vou jamais pegar um print, nem pegar os cortes que rolou. Só tem uma coisa, eu tenho que alertar aqui vocês, se você vai fazer uma coisa, faça com responsabilidade. Existe um corte também na internet, falando nas redes sociais, falando que repatria, que leva as abelhas lá para a Universidade Federal Rural do Semiárido, que eles mandam para o seu local de ocorrência. Ótimo. Isso é o mais prudente. Isso aí eu bato na tecla, já bati, peguei briga com muita gente, cientista, não cientista, brabo, novo, velhos, homem, mulheres e outras tendências. Já discuti com muita gente. Mas o que a pessoa diz? Mande para o estado, local de ocorrência, mas foi mais. Mande para outros estados. Se mandar para outros estados, com certeza pode fazer os mesmos problemas. Pode gerar o mesmo problema que está gerando. Se gerou com a jandaíra, pode gerar com o Muruçone chegar, com a bugia, com a guaraipo, com outras espécies, principalmente o gênero melípoda. Isso pode acontecer. Eu não acredito com outros gêneros, escapotrigona e outras podem acontecer. O parasitismo social interespecífico. Agora, essa questão de tentar copular, não. Então, quer fazer a coisa certa? Faça. Agora, não fique fazendo o que todo mundo já faz. A maioria já faz. Isso é o que que acontece. Porque a maioria não são criadores de abelha, não estão preocupados, não vem dizer que é preservação. A abelha em cativeiro, mesmo dentro de locais endêmicos, não é preservação. Guarde bem isso, fique bem claro que é um animal selvagem, um organismo selvagem. A preservação é na natureza onde ele vive, é lá no ambiente natural, não é em ambiente artificial. A outra coisa, não fica aqui dizendo para isso, para aquilo, que está ajudando a natureza, muito pelo contrário, está atrapalhando a natureza. Ah, mas usa sempre aquele discurso. Mas o pessoal, os que desmatam, os que queimam, sim. Mas eles você vai se igualar a esse pessoal? Se eles desmatam, queimam, tiram a abelha. Aí fala a questão do meleiro. O meleiro hoje nem existe. O meleiro hoje é uma coisa, nem existe. Ele já parou, já deixou de existir. Quem existe mesmo é o comércio. Que aqui em qualquer lugar, se você quiser comprar, vá lá no Mercado Livre, dê um Google e peça qualquer abelha para você não. Se você não vai, depende do preço que você se disponibiliza a pagar. Vai estar lá no Google. Jandaíra está espalhada por todo o Brasil, Mandaçara da Caatinga, como todas as outras abelhas. Abelhas do sul, sudeste, aqui no nordeste, na Caatinga, daqui da Caatinga do norte do Brasil, também distribuída por todo lugar do Brasil. É assim que funciona, é assim que eles fazem. Então eu quero deixar isso bem claro, que o problema eu já tinha alertado há muito tempo. Na hora eu fiz muitos vídeos aqui no canal, dizendo esse problema da sobreposição, que ela não tem sobreposição. Juntar as espécies, que ela jamais teria a capacidade de acontecer isso de maneira natural, foi um erro, continua sendo um erro, vai continuar sendo um erro quem está fazendo isso. Mas vai dizer isso para essas pessoas? Essas pessoas não entendem o que é isso, não conhecem. Tem coisa também, se você vir falar para mim, eu vou dizer, não conheço, desconheço. Já falei aqui, volto a repetir, eu diria que é importante falar. Se você me falar sobre direito penal, direito trabalhista, direito, eu não sei o que é, não conheço. Posso até ler, entender um pouco, mas toda vez que eu preciso, eu vou ter que consultar um advogado, contratar um advogado para fazer, porque eu não sei. Não sei gerar uma peça, criar uma peça de defesa sobre uma questão de direito trabalhista, direito previdenciário, não conheço. Direito ambiental, não é no meu campo de atuação, de estudo. Não conheço, vou ter que ser bem claro com vocês. É igual falar sobre história, não conheço história do Brasil, não conheço história da humanidade, história... Não conheço. Li um pouco quando estudava no ensino básico, mas não lembro, não me interessava, não sou respeitoso. O que eu ainda sei de história é um pouquinho da história da ciência, pouco. Quer dizer, não sei quase nada, mas o fato é isso. Então, eu queria só fechar dizendo que a hipótese que eu levantei é uma que também pode ser testada. Não estou dizendo que é lá do professor que os zangões da Mandaçara da Caatinga matam as rainhas de Jandaíra. Não estou dizendo isso. Eu não disse isso, estou dizendo que é o que pode estar acontecendo. É a hipótese presigótica, que presigótica é justamente não formar o embrião, porque o ovo recebe, por conta da questão partenogênese, porque
a quantidade de zangões começa a se elevar em todas as criações que o pessoal introduz. A mão da Serra da Caatinga é o que tem sido relatado. Então eu espero que entenda. Dito isso, concluímos. Com certeza.